Tem gente que acha que sofre só porque perdeu alguma coisa. Perdeu uma pessoa, perdeu uma fase, perdeu uma oportunidade, perdeu uma versão da vida que imaginava viver. Mas e se essa não for a verdade inteira? E se grande parte da sua dor não estiver apenas no que aconteceu, mas no quanto a sua mente insiste em segurar o que já mudou? Talvez esse seja um dos dramas mais silenciosos da vida moderna. A gente não sofre só porque a vida muda. A gente sofre porque quer que certas coisas durem para sempre. Quer que a pessoa continue sendo a mesma. Quer que o corpo continue o mesmo. Quer que o momento bom não acabe. Quer que a imagem que construiu de si mesmo nunca seja ameaçada. Quer que o mundo obedeça ao roteiro que a mente escreveu. E quando nada disso acontece, nasce a frustração, nasce a ansiedade, nasce a sensação de perda, nasce a resistência. E muitas vezes nasce um sofrimento que não vem só da realidade, mas do conflito entre a realidade e aquilo que você se recusa a aceitar. No episódio anterior, nós falamos sobre Diógenes. Vimos que uma parte da prisão humana está na máscara, na aparência, na necessidade de parecer alguma coisa diante dos outros. Mas o budismo ele dá mais um passo. Ele mostra que não basta tirar a máscara externa. É preciso olhar também para aquilo que prende por dentro. Porque às vezes, mesmo quando ninguém está olhando, a mente continua presa. Presa ao passado, presa à expectativa, presa ao medo, presa ao apego, presa à ideia de como a vida deveria ser. E é aqui que o budismo entra não como uma religião distante, nem como um assunto restrito a templos, monges ou tradições que parecem longe demais da nossa realidade. O budismo entra como uma pergunta humana, uma pergunta simples, profunda e desconfortável. O que exatamente dentro de você continua se agarrando ao que já passou? Se esse tipo de reflexão conversa com você, já curte esse vídeo e segue o canal. E no final, comenta uma palavra: desapego. Porque esse episódio não é sobre virar outra pessoa da noite para o dia. É sobre começar a perceber com mais honestidade aquilo que está roubando a sua paz. Quando falamos em budismo, muita gente imagina imediatamente uma filosofia de paz, silêncio, meditação e equilíbrio. E tudo isso faz parte, sim. Mas a força do budismo começa em um lugar mais duro. Ela começa na coragem de olhar para o sofrimento humano sem maquiagem. Siddhartha Gautama, que mais tarde seria conhecido como Buda, não se tornou importante porque prometeu um mundo perfeito. Ele se tornou importante porque olhou de frente para algo que quase todo ser humano tenta evitar: a dor de existir em um mundo onde tudo muda. O corpo muda, as relações mudam, os desejos mudam, as fases mudam, as emoções mudam, a sorte muda, a saúde muda, a imagem que você tem de si mesmo também muda. E talvez o ponto mais difícil não seja que tudo muda. Talvez o ponto mais difícil seja que nós não aceitamos isso. A mente se apega ao prazer, se apega ao controle, se apega à aprovação, se apega à presença do outro, se apega à ideia de segurança, se apega à própria narrativa. E é desse apego que nasce uma parte enorme do sofrimento. Esse é um ponto importante. O budismo não diz que você sofre apenas porque algo ruim aconteceu. Ele mostra que, muitas vezes, você sofre duas vezes. Primeiro, pelo fato em si. Depois, pela resistência em aceitar que ele aconteceu. A primeira dor pode ser inevitável. A segunda, muitas vezes, é alimentada pela mente. Pensa em quantas vezes você ficou preso a uma conversa que já acabou, a uma relação que já mudou, a uma fase da vida que não volta mais, a uma expectativa que nunca se cumpriu,
a uma versão sua que já não existe, mas que você continua tentando sustentar. O problema não é sentir, o problema é transformar tudo em posse. Você começa a tratar pessoas como permanentes, momentos como garantidos, identidades como fixas, planos como obrigatórios. E quando a realidade faz o que sempre fez, que é mudar, você sente que algo em você está sendo arrancado. Talvez esteja, mas não necessariamente porque a vida te destruiu. Muitas vezes, porque você tentou congelar aquilo que nunca foi feito para ficar imóvel. E aqui o budismo traz uma das ideias mais profundas e mais difíceis de aceitar. Tudo o que nasce, muda. Tudo o que muda, passa. Tudo o que passa não pode ser segurado para sempre. Isso não é pessimismo, é realidade. E, curiosamente, é justamente por ser realidade que pode virar libertação. Porque enquanto você vive tentando segurar o que escapa, você vive em guerra. Guerra contra o tempo. Guerra contra a mudança. Guerra contra o envelhecimento. Guerra contra o fim das coisas. Guerra contra a frustração de que o mundo não gira ao redor daquilo que você gostaria. Mas quando você começa a perceber a impermanência como parte da existência, algo muda dentro de você. Você não se torna frio, você não se torna indiferente. Você não deixa de amar, você não deixa de desejar, você não deixa de construir. Você apenas começa a amar, sem querer possuir tanto, a viver sem exigir garantia de tudo, a sentir sem transformar cada emoção em identidade, a perceber sem se afogar tanto naquilo que passa pela mente. Essa distinção é muito importante, porque tem gente que escuta o budismo de forma errada, acha que desapego é frieza, acha que presença é passividade, acha que paz é ausência de emoção, acha que equilíbrio é não se importar com nada. Não é isso. Desapego não é deixar de amar, é deixar de aprisionar, não é deixar de sentir, é deixar de se afundar em tudo que sente. Não é abandonar a vida, é parar de querer controlar a vida inteira com as mãos da mente. Talvez a vida moderna tenha transformado isso em algo ainda mais difícil, porque hoje o apego não está só nas relações ou nas perdas grandes. Ele está no cotidiano inteiro. Você se apega a uma resposta que não veio, a uma mensagem visualizada sem retorno, a um número de curtidas, a uma imagem que quer manter, a uma expectativa de reconhecimento, a uma ideia de sucesso, a um plano de futuro, a uma comparação silenciosa com a vida dos outros. Você olha para o celular e acha que está vendo informação, mas muitas vezes está alimentando apego. Apego à validação, apego à comparação, apego ao controle, apego à presença constante do outro, apego à ilusão de que tudo precisa responder ao seu ritmo. E isso desgasta, porque a mente começa a viver em antecipação, cobrança e carência. Ela quer saber antes, quer garantir antes, quer prever antes, quer segurar antes. Mas a vida não funciona assim. A vida é movimento. E talvez a paz comece quando você entende que não foi feito para controlar o fluxo inteiro, foi feito para aprender a estar presente dentro dele. Esse talvez seja um dos pontos mais bonitos do budismo aplicado à vida real. A prática não começa em uma montanha, começa dentro do caos. Começa quando você percebe um pensamento e não corre atrás dele imediatamente. Começa quando você sente uma emoção e não faz dela uma verdade absoluta. Começa quando você nota que está se apegando a uma expectativa e respira antes de se perder nela. Começa quando você admite que nem tudo o que sua mente grita merece ser obedecido, porque a mente fala muito, e nem tudo o que ela fala é sabedoria. Às vezes ela repete medo, às vezes repete carência, às vezes repete orgulho ferido,
Às vezes repete apego disfarçado de amor. Às vezes repete só o desespero de não aceitar o que mudou. O budismo não manda você odiar a mente, mas convida você a observá-la. E isso muda tudo, porque existe uma diferença enorme entre ter um pensamento e virar refém dele. Existe uma diferença enorme entre sentir dor e transformar a dor em casa permanente. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e achar que essa pessoa precisa permanecer exatamente como você quer para que sua paz exista. Talvez uma parte importante da maturidade seja justamente essa: aprender a sentir profundamente, sem querer prender tudo. Esse ponto toca até o ego, porque o ego gosta de permanência. Ele gosta de pensar: eu sou assim, minha vida tinha que ser assim. Isso não podia acontecer comigo. Eu já deveria estar em outro lugar. Eu preciso sustentar essa imagem. Mas o budismo questiona até essa rigidez. Questiona aí a ideia de um eu tão fixo, tão estável, tão sólido quanto imaginamos. E isso pode assustar, porque muita gente sustenta a própria identidade como se fosse uma armadura. Só que às vezes essa armadura virou prisão. Você continua defendendo uma versão sua que já cansou, continua tentando corresponder a uma imagem que não faz mais sentido, continua se explicando para um mundo que nem está pensando tanto em você quanto você imagina. E tudo isso consome energia. Talvez por isso tanta gente hoje esteja exausta sem entender exatamente por quê. Não é só trabalho, não é só rotina, não é só pressão externa. Muitas vezes é a quantidade de força gasta tentando sustentar, controlar, prever e segurar coisas que, por natureza, já estão mudando. E aqui entra uma virada muito forte deste episódio. Talvez paz não seja conseguir segurar a vida. Talvez paz seja aprender a deixar a vida passar sem perder a si mesmo. Essa frase muda muita coisa, porque boa parte do sofrimento vem da fantasia de que paz é controle. Mas controle total não existe. Você não controla o tempo, não controla o coração do outro, não controla todas as perdas, não controla o olhar do mundo, não controla o fim das fases, não controla a mudança do corpo, não controla tudo o que sente. O máximo que você pode fazer é cultivar presença, lucidez e menos apego. E isso já é muito. Talvez mais do que você imagina, porque uma pessoa menos apegada não é uma pessoa vazia, é uma pessoa mais livre para amar sem sufocar, mais livre para trabalhar sem transformar valor pessoal em desempenho, mais livre para deixar ir o que já terminou, mais livre para não transformar rejeição em sentença, mais livre para não se perder dentro da própria mente. Se você parar para olhar com honestidade, talvez perceba que muitas das suas dores recentes têm alguma raiz em apego. Apego ao que você queria ouvir, apego ao que você queria manter, apego ao que você queria provar, apego ao que você queria que o outro fosse, apego à ideia de que certas coisas não poderiam acabar. E eu não digo isso para diminuir a dor. Digo isso porque, às vezes, o nome certo abre a porta certa. Quando você entende que parte do sofrimento vem do apego, algo dentro de você ganha espaço. Você começa a perguntar: do que eu estou tentando arrancar permanência? O que eu estou tentando controlar à força? O que eu continuo chamando de amor, mas talvez seja medo de perder? Qual expectativa está me adoecendo? Qual narrativa eu preciso soltar para respirar melhor? Essas perguntas doem, mas libertam, porque consciência não elimina a dor imediatamente, mas evita que você viva dormindo dentro dela. E talvez seja isso que o budismo ofereça de mais precioso ao homem moderno. Não uma fuga da realidade,
mas uma forma mais lúcida de habitá-la. Uma forma em que você não precisa acreditar em todo o pensamento. Não precisa correr atrás de toda a ansiedade. Não precisa transformar toda a perda em fim de si mesmo. Não precisa fazer do apego o centro da sua identidade. Talvez a prática comece pequena. Talvez hoje você não precise resolver a vida inteira. Talvez precise apenas perceber uma coisa que está tentando segurar demais. Uma só. Uma relação, uma mágoa, uma imagem, uma cobrança, uma expectativa, uma lembrança, uma necessidade de resposta, uma vontade de controle. Só perceber já é muito, porque perceber interrompe o automático. E quando o automático é interrompido, a consciência entra. E quando a consciência entra, a liberdade começa a nascer. Não uma liberdade grandiosa, teatral, perfeita, mas uma liberdade real, a liberdade de respirar antes de reagir, a liberdade de observar antes de se identificar, a liberdade de soltar antes de adoecer, a liberdade de aceitar que tudo muda sem viver em guerra com isso. Talvez o budismo não esteja te pedindo para sentir menos, talvez esteja te ensinando a se agarrar menos. E isso, no fundo, pode ser uma das formas mais profundas de paz, porque no fim, talvez você não esteja sofrendo apenas pelo que perdeu, talvez esteja sofrendo pelo que ainda se recusa a soltar. E talvez a pergunta mais importante deste episódio seja: o que hoje, dentro de você, está pedindo não mais controle, mas mais desapego? No próximo capítulo, vamos seguir aprofundando essa jornada da alma. Depois de olhar para o desejo com Epicuro, para as máscaras com Diógenes e para o apego com o budismo, vamos entrar em uma dimensão ainda mais sensível da experiência humana: compaixão, perdão, renúncia interior e transformação do coração. Se esse episódio fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra desapego. Curte esse vídeo, segue o canal Esta Cura e continua essa caminhada comigo, porque às vezes a paz não chega quando a vida obedece você. Ela chega quando você para de exigir que tudo permaneça. Um forte abraço e até o próximo capítulo.